Olá, boa noite. Boa noite. Eike Batista pode fazer delação citando o ex-presidente Lula, o ex-ministro Guido Mantega e o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. O empresário está em prisão domiciliar acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Na Bahia, Gedel Vieira Lima fica solto e sem tornozeleira eletrônica. A ordem judicial para colocar o aparelho no ex-ministro de Temer não foi cumprida. Adiada a leitura do relatório sobre denúncia contra o presidente aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Foi por falta de quórum. O plenário da Câmara dos Deputados ficou vazio hoje. O histórico Palácio dos Campos Elíseos foi restaurado. A antiga sede do governo paulista será utilizada pelo Sebrae. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. O Palácio Campos Elíseos, ex-sede do governo do estado, foi restaurado e custou 20 milhões de reais. Agora vai ser um centro de referência para empreendedores. Construído no século XIX, o Palácio dos Campos Elíseos, no centro da capital paulista, pertencia a um cafeicultor até ser adquirido para ser sede do governo do estado. Lá viveram nomes como Washington Luiz e Jânio Quadros. O último governador que viveu no palácio foi Abreu Sodré. Destruído por um incêndio em 1967, tudo foi reconstruído 5 anos depois. Desde 2006, o prédio está vazio, mas agora uma parceria entre o governo do estado e o Sebrae vai transformar o espaço em um centro de referência para novos negócios. Por decreto, estamos transferindo ao Sebrae para que nós termos um centro nacional de empreendedorismo, de inovação e tecnologia, com startups, ensino, coworking. O palácio está em obras desde 2013. A Secretaria Estadual de Cultura investiu 20 milhões de reais para recuperar e restaurar o prédio. A área, com cerca de 4 mil metros quadrados, é tombada e por isso recebeu intervenções mínimas durante a reforma. A expectativa é que a partir de outubro deste ano, a história do palácio comece a conviver com um novo capítulo do empreendedorismo do país. A estimativa é que, por ano, 20 mil pessoas sejam beneficiadas com cursos de formação, capacitação e aprimoramento. O palácio fica a menos de 3 quarteirões da Cracolândia e bem próximo do futuro complexo Júlio Prestes, também do governo do estado. As obras começaram em janeiro, no terreno onde funcionava a antiga estação rodoviária de São Paulo e que tem cerca de 18 mil metros quadrados. Ao todo, vão ser 1.200 apartamentos construídos por meio de uma parceria público-privada. O governo afirma que as primeiras unidades vão ser entregues no primeiro semestre do ano que vem. Também estão previstas áreas de comércio, uma creche e um espaço para a escola de música Tom Jobim. A expectativa é que o complexo fique pronto no fim de 2019. O empresário Eike Batista preparou 8 anexos da proposta de delação premiada que envolve o ex-presidente Lula, o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega e o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. Segundo a reportagem, Eike deve detalhar o lobby que teria sido feito por Lula em favor das empresas do Grupo X. O empresário deve acrescentar que o ex-presidente nunca fez nenhum pedido formal para que contribuísse nas campanhas eleitorais. No caso de Mantega, ele deve falar sobre o pedido do ministro para que fizesse um pagamento de 5 milhões de reais ao PT. Sérgio Cabral teria cobrado propina de ao menos 2 empresas de Eike, a petroleira OGX e a OSX, braço de construção naval do grupo. O jornal afirma que a defesa de Eike está agora colhendo informações de executivos e ex-executivos das empresas que podem fortalecer as declarações do empresário. De acordo com a reportagem, Eike recorreu a eles em busca de detalhes, porque ficava na holding do grupo, a EBX, e não se envolvia no dia a dia das companhias. Eike foi preso em janeiro, mas desde abril está em prisão domiciliar. Ele é acusado de pagar 16 milhões e meio de dólares a Cabral em troca de favores em licitações. Ele também teria desembolsado 1 milhão de reais em propina para o ex-governador por meio de contrato fraudulento com o escritório de advocacia de Adriana Anselmo, mulher de Cabral. Um depoimento de Eike nessa ação estava agendado para hoje, mas foi adiado para o próximo dia 31, quando também serão ouvidos o seu ex-braço direito, Flávio Godinho, e o ex-governador Cabral, além da mulher dele, Adriana Anselmo.
Superintendência Regional da Polícia Federal e a Secretaria de Administração Penitenciária na Bahia afirmam que não tem tornozeleira para o ex-ministro Gedel Vieira Lima. O PMDBista deve ficar sem o equipamento pelo menos até o mês que vem. A soltura de Gedel foi autorizada mesmo sem o equipamento, que está em falta no Distrito Federal. No entanto, o desembargador Ney Belo, do Tribunal Regional Federal, deu o prazo de 48 horas para a Polícia Federal na Bahia instalar a peça no tornozelo do ex-ministro do governo Temer. Mas hoje, a Superintendência Regional da PF na Bahia disse que não dispõe do equipamento e destacou que o fornecimento cabe ao sistema prisional, seja ele federal ou estadual. Gedel saiu ontem à noite da cadeia e foi direto para Salvador, onde mora. Ele ganhou o direito após ficar 10 dias no presídio da Papuda, em Brasília. O ex-ministro é suspeito de atrapalhar as investigações da Operação Cui Bono, que apura irregularidades na Caixa Econômica Federal, no período em que ele foi vice-presidente de pessoa jurídica do banco, entre 2011 e 2013. Gedel, que chegou a chorar durante o depoimento à Justiça, teria pressionado a mulher de Lúcio Funaro, Raquel Pita, para evitar que o doleiro faça a delação premiada. Em depoimento à Polícia Federal na semana passada, Funaro afirmou que fez várias entregas de malas de dinheiro nas mãos do ex-ministro, numa sala do aeroporto de Salvador. A defesa de Gedel nega e diz que Funaro é mentiroso. Preso há 1 ano, o doleiro negocia com o Ministério Público Federal acordo de delação. Ele é alvo de ação penal por fraudes no FGTS, junto com o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB. A Secretaria de Administração Penitenciária da Bahia diz que abriu 2 licitações para a compra dos equipamentos. Uma delas já está em processo de homologação, o que deve permitir a chegada das tornozeleiras no próximo mês. O desembargador Ney Belo ainda não se manifestou sobre a ausência dos equipamentos e o descumprimento da decisão judicial. E o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ficou em silêncio em depoimento em Curitiba no âmbito da Operação Cui Bono. O PMDBista chegou por volta das 10 da manhã à Superintendência da Polícia Federal, levado do Complexo Médico Penal de Pinhais, onde está preso desde outubro. O interrogatório durou 20 minutos, mas Cunha preferiu ficar calado. No inquérito, o deputado cassado é suspeito de liderar um esquema de cobrança de propina para liberar financiamentos com o dinheiro do FGTS. Quando foi criado em 2007, a ideia do fundo era aplicar o dinheiro do trabalhador em obras do PAC, para obter maior rendimento. A investigação aponta o envolvimento nos desvios de políticos do PMDB, entre eles Gedel Vieira Lima e Henrique Eduardo Alves, além do doleiro Lúcio Funaro e de executivos da Caixa Econômica Federal. Na saída, o advogado de Cunha negou que esteja negociando um acordo de delação premiada. Exatamente o contrário do que circula nos bastidores. A informação é que Cunha vem há tempos rascunhando textos na cadeia para tentar um acordo. O material, inclusive, já teria sido entregue à Procuradoria-Geral da República no fim da semana passada. Seriam mais de 100 anexos com um resumo dos crimes que ele pretende confessar, junto com a relação de comparsas. A expectativa é que a delação de Cunha, que foi integrante do chamado núcleo duro do PMDB, envolva diretamente os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, Moreira Franco, da Secretaria-Geral, e o senador Romero Jucá, além do presidente Michel Temer. As revelações podem integrar a segunda denúncia que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pretende apresentar contra Temer por obstrução de justiça. O presidente da República é suspeito de ter aprovado a compra do silêncio de Cunha e Funaro, operador financeiro do deputado cassado. Ao que parece, os dois se apressam agora para apresentar fatos que garantam a eles a redução das penas. Mas, para os investigadores, as revelações de ambos devem ser praticamente as mesmas. Por isso, só um deles deve ser beneficiado com o acordo. Aquele que acrescentar novas informações à investigação.
Por falta de quórum, a leitura do relatório sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, é adiada no plenário da Câmara dos Deputados. Depois de uma semana agitada na Câmara, os deputados já estavam em clima de férias nessa sexta-feira. Só 24 dos 513 parlamentares registraram presença na casa. E, por isso, a sessão prevista para a leitura do parecer de Paulo Abiacchio, do PSDB, não pôde ser aberta. O quórum mínimo era de 51 deputados. Abiacchio apresentou o relatório dele na Comissão de Constituição e Justiça no fim da tarde de ontem, depois do parecer do primeiro relator, Sérgio Sveiter, do PMDB, ter sido derrotado por 40 votos a 25. Já Abiacchio não recomendou o prosseguimento da denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer. E dessa vez, o resultado que o Palácio do Planalto trabalhou para alcançar aconteceu. Placar de 41 votos a favor e 24 contra. A leitura do parecer aprovado na CCJ é um dos passos necessários antes da votação no plenário, marcada para 2 de agosto. Só depois disso, o texto vai poder ser publicado no Diário Oficial da Câmara e o presidente da Casa, Rodrigo Maia, do DEM, ser notificado para que inclua a denúncia na pauta de votação. Ainda existe uma remota possibilidade do relatório de Abiacchio ser lido na segunda-feira, um dia antes do começo do recesso parlamentar. Mas é provável que isso só aconteça no dia 1º de agosto. Cabe ao plenário da Câmara dar a autorização para o Supremo Tribunal Federal analisar a denúncia contra o presidente. O mínimo de parlamentares presentes para que a votação comece é de 342 deputados. Esse também é o número necessário para derrubar a recomendação do parecer de Abiacchio e dar autorização para que Temer seja processado por crime comum. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que é a oposição que precisa conseguir o quórum para a votação. Quem tem interesse é que tem que botar quórum. Na nossa posição hoje, a posição do governo, foi rejeitado o pedido de denúncia. Ponto. Esta é a situação que está em vigor hoje. E vai vigorar o tempo que a oposição entender que seja oportuno, porque o governo não tem preocupação mais em colocar quórum. Quem tem que colocar quórum é quem quer que seja recebida a denúncia. Esse é que tem que botar quórum. E logo é a oposição. Caso a Câmara autorize o Supremo a abrir o processo, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, elabora um parecer para ser votado no plenário do STF, que decide se aceita a denúncia. Se ela for aceita, Temer ficará suspenso de suas funções por até 180 dias e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assume o posto de presidente da República. O presidente Michel Temer passou a manhã em Brasília e cumpriu a agenda fechada. Ele se encontrou com ministros e deputados federais. À tarde, Temer veio para São Paulo e teve compromissos pessoais. O PMDB tirou o deputado Sérgio Sveiter do cargo de vice-líder do partido na Câmara e de coordenador da bancada na Comissão de Constituição e Justiça. A medida é uma retaliação ao voto recomendando a admissibilidade da denúncia contra o presidente Michel Temer na CCJ. Hoje, o deputado Baleia Rossi, líder da bancada, admitiu a possibilidade de destituir Sveiter da comissão, considerada a mais importante da casa. Como os parlamentares estão entrando em recesso, a mudança deve ocorrer só em agosto. Sveiter disse que vai defender o seu parecer no plenário da Câmara no dia 2 de agosto. Partidos de oposição ao governo anunciaram hoje que vão ingressar com pedido de investigação contra o presidente Michel Temer no Ministério Público Federal. Eles suspeitam de liberação de emendas parlamentares para comprar votos na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Segundo o levantamento da ONG Contas Abertas, o governo federal liberou no mês de junho 134 milhões de reais em emendas para os 40 parlamentares que votaram a favor do parecer que rejeita a denúncia de corrupção passiva contra Michel Temer. O documento foi aprovado ontem na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara por 40 votos a 25. Os dados da ONG mostram que os deputados que votaram contra o governo receberam apenas metade do valor de emendas dos outros deputados favoráveis ao presidente Michel Temer, do PMDB. Segundo a oposição, a prática configura compra de votos velada e é passível de processo contra o presidente da República. Nós vamos representar ao Ministério Público para que ele verifique a prática de corrupção ativa por parte do Executivo e
corrupção passiva por parte dos parlamentares que tenham recebido esses montantes muito superiores à média dos demais parlamentares para votar a favor do governo. Isso é desespero de quem já sinaliza para todos que vai perder. Perderam na CCJ, vão perder no plenário e estão gritando e chorando com uma tese absolutamente incabível. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ficou para agosto a votação da denúncia contra Michel Temer no plenário da Câmara. Até lá, o governo viverá uma temporada de vale tudo. O presidente apertou o botão de dane-se. Para se livrar de uma ação penal por corrupção, Temer negocia a entrega de mais cofres públicos aos partidos que o socorrem. Privilegia legendas como o PP, campeão no ranking de encrencados do Petrolão, ou o PR, feudo cartorial do mensaleiro Valdemar Costa Neto. Temer exige que sua tropa seja leal. Se a política brasileira fizesse sentido, lealdade deveria pertencer ao mesmo grupo de palavras que inclui honradez e ética, não ao grupo de submissão e cumplicidade. Político confiável seria leal à sua consciência e correto com os seus eleitores, mas no dicionário do governo, honra e ética são outros nomes para deslealdade. A Lava Jato às vezes parece um marco redentor. Passa a impressão de que o Brasil, maduro para punir a corrupção, jamais será o mesmo. No entanto, Temer sinaliza aos aliados que, para se salvar de uma investigação, está disposto a honrar as alianças espúrias que dão ao Brasil essa aparência de país das negociatas e dos trambiques. Aos poucos, o pedaço de Brasília onde pulsa o coração administrativo do governo vai ganhando a aparência de uma Bagdá entregue a Alibaba. Boa noite. A Justiça do Peru determina a prisão preventiva do ex-presidente Ollanta Humala por ligações com os esquemas ilegais da construtora Odebrecht. Humala e a ex-primeira-dama Nadine Heredia são acusados de recebimento de pelo menos 3 milhões de dólares da construtora por meio de Caixa 2 para campanhas à presidência peruana de 2006 e de 2011. Logo depois da confirmação da sentença de 18 meses de reclusão, o ex-governante que dirigiu o país até o ano passado afirmou que a decisão foi politicamente motivada e que eles deverão recorrer. Humala é o primeiro presidente de um país latino-americano a ir para a prisão por causa de desdobramentos das delações da Odebrecht no decorrer da Operação Lava Jato. Segundo informações entregues pela construtora ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a empresa teria pago apenas no Peru, entre 2005 e 2014, mais de 20 milhões de dólares entre Caixa 2 e subornos, de um total de 788 milhões de dólares distribuídos de forma ilícita em 12 países da América Latina e da África. O Ministério Público Federal de São Paulo denunciou à Justiça 22 pessoas acusadas de desvios de mais de 2 milhões de reais das obras do Museu do Trabalho em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Entre os denunciados está o ex-prefeito da cidade, Luiz Marinho, do PT. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, os desvios no Museu do Trabalho em São Bernardo se deram na fase de idealização. A empresa escolhida para o projeto foi contratada sem licitação. Os procuradores federais estimam que houve superfaturamento de R$ 2.300.000 na confecção e planejamento executivo da obra. Entre as 22 pessoas denunciadas estão arquitetos executivos do consórcio que cuidou da obra e ex-secretários do governo de Luiz Marinho, do PT. O petista também foi denunciado pelo Ministério Público, que acusa o ex-prefeito de São Bernardo de direcionar a escolha do grupo de empresários que tocaram a obra do museu, orçado em 18 milhões de reais, vindos de verbas federais. O Ministério Público Federal diz que prepara uma segunda denúncia contra a administração municipal de São Bernardo por irregularidades também na construção do edifício, já que o museu tinha previsão de entrega para 2013, mas as obras estão paradas até agora. Procurado pelo Jornal da Gazeta, edição das 10, Luiz Marinho, presidente estadual do PT e ex-prefeito de São Bernardo do Campo, ainda não se pronunciou sobre a denúncia do Ministério Público. JBS Friboi fecha acordo com bancos credores para adiar pagamento de dívidas. Segundo o jornal Folha de São Paulo, no total, a renegociação alcançará cerca de 20 bilhões de reais.
Os termos do acordo já foram definidos e aprovados pelo Conselho de Administração da JBS, mas ainda falta a assinatura da Caixa Econômica Federal, que é um dos maiores credores do grupo dos irmãos Batista. No total, o grupo que está renegociando a dívida com a JBS Friboi é composto por 14 instituições. Na França, o presidente americano Donald Trump foi homenageado pelo líder francês Emmanuel Macron pela relação estabelecida entre as nações desde a Primeira Guerra Mundial. Trump foi convidado de honra na festa nacional que marca o Dia da Bastilha. O chefe de Estado francês agradeceu a presença do presidente americano e destacou a amizade entre as nações, enfatizando que a presença de Trump reforçava a relação entre eles. Além da queda da Bastilha, hoje também é o 100º aniversário da entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. E depois das celebrações em Paris, o presidente Emmanuel Macron participou de uma cerimônia no primeiro aniversário do ataque terrorista em Nice, na costa francesa. Acompanhado dos ex-presidentes Nicolas Sarkozy e François Hollande, Macron homenageou policiais e cidadãos que reagiram ao ataque. Há um ano, um tunisiano jogou um caminhão de 19 toneladas sobre uma multidão que aguardava para assistir à queima de fogos na praia de Nice. O ataque foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico, embora a investigação não tenha confirmado qualquer conexão. A França, que está em estado de emergência há 2 anos, já sofreu uma série de ataques extremistas que deixaram 239 mortos em 8 atentados desde janeiro de 2015. Pelo menos 3 palestinos e 2 israelenses morreram em um ataque terrorista em Jerusalém. Segundo a polícia, 3 palestinos armados com uma metralhadora de fabricação caseira e pistolas atiraram contra policiais que patrulhavam a Porta dos Leões, uma das entradas da cidade velha de Jerusalém. Logo depois do ataque, o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, falou por telefone com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e condenou o atentado. Em pouco menos de 2 anos, 265 palestinos e 46 israelenses morreram em episódios de violência. 6 turistas foram esfaqueados em um ataque em um balneário turístico no Egito. 2 pessoas morreram. Segundo o Ministério do Interior egípcio, no ataque a um balneário de luxo na costa leste foram assassinadas 2 mulheres alemãs. O acesso ao local é restrito a hóspedes de resorts e a principal suspeita é de que o agressor tenha nadado até lá desde uma praia pública nos arredores. Ele foi detido, mas ainda não se sabe o motivo do crime nem a que grupo ele pertence. Em janeiro do ano passado, 3 turistas ficaram feridos em outro ataque com faca no mesmo balneário, feito por suspeitos de simpatizar com o grupo Estado Islâmico. A economia brasileira volta a recuar em maio, segundo o IBC-BR, considerado a prévia do PIB. O índice de atividade econômica do Banco Central teve queda de 0,51% em maio, em relação a abril, quando avançou 0,15%. Já em relação a maio de 2016, o IBC-BR registrou alta de 1,4%. A sexta-feira foi menos fria e o sol até brilhou forte. Agora à noite a temperatura cai e deve chegar perto dos 13 graus. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão do tempo. A gigantesca massa de ar seco que tem predominado pelo país há mais de 2 semanas continua mantendo o tempo firme em todo o estado de São Paulo e com isso o final de semana vai ser de muito sol e céu azul no litoral e também aqui na capital. Vamos ver as temperaturas? Olha só, nessa madrugada, mínima de 13 graus por aqui e amanhã à tarde deve fazer até 26 graus. No domingo, 25 graus, ainda com tempo firme, e aí na segunda-feira a máxima prevista é de 24 graus. E eu já adianto que o tempo deve mudar a partir da noite de segunda, com a chegada de uma frente fria que promete provocar chuvas ao longo de toda a próxima semana. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite, muito obrigado pela sua companhia. Um excelente final de semana. Até segunda, né, Ju? Até segunda, Gabriel. Uma boa noite para você. Fica agora com o Rony Bom no Todo Seu. Quer proteger a sua família? Confira as dicas de Boris Berry do Programa Seguro.
neste domingo, 20h30. Assista agora, Todo Seu.